Muito boas tardes, estamos no dia 5 de novembro de 2014 e vou falar sobre Logos Ludens, Deus Ludens, o Deus que cria brincando. Primeiramente eu quero agradecer ao professor Vitor Chaves de Souza e parabenizá-lo pela magnífica iniciativa de organizar este acervo de gravações intitulado O Eclipse de Deus. O aspecto que eu gostaria de destacar aqui nesta minha exposição é uma original e pouco conhecida concepção de Tomás de Aquino. Uma concepção a respeito do ato criador de Deus, que nós poderíamos resumir, como disse no título, como Deus Ludens, o Deus que brinca, o Deus que cria brincando, o Logos, Deus Logos que cria brincando. Tomás de Aquino viveu de 1225 a 1274, bem centrado no século XIII, e tornou-se, malgré lui-même, sem que ele quisesse, tornou-se, de certo modo, o teólogo oficial da Igreja Católica. E aí acontecem coisas curiosas, como, por exemplo, um fato absolutamente inusitado, que um código jurídico inclua nomes próprios. O Código de Direito Canônico, os Códigos de Direito Canônico da Igreja Católica, o mais recente, de 1983, no seu cânon 252, falando da formação dos sacerdotes, dos seminaristas, que as lições de teologia dogmática devem ter por mestre principalmente Santo Tomás de Aquino. Foi parar um nome próprio no código, que é um fato totalmente surpreendente. E também fatos curiosos, eu diria até perversos. Tomás de Aquino, que assume plenamente uma teologia negativa, nós não podemos saber, a nossa linguagem não pode falar propriamente de Deus, e assume uma filosofia negativa. Ele chega a afirmar que nós não podemos abarcar, compreender nem sequer o que é uma mosca, um mosquito. Tomás de Aquino, que é incompatível com um sistema filosófico pronto e acabado, incompatível com o ismo, acabou virando ismo. Acabou enquadrado em um tomismo, que é uma contradição e que geralmente o tomismo tem muito pouco que ver com o próprio Tomás. Enfim, são as incidências históricas. Eu prefiro vê-lo como faz o grande filósofo alemão contemporâneo Josef Pieper, o mais fiel intérprete de Tomás na atualidade. Ele caracteriza Tomás como o último grande mestre de um cristianismo ainda não fragmentado, o que dá uma importância no diálogo entre as denominações muito grande. Claro que um tomismo não queria proclamar esse Tomás do Deus Criador, do Deus lúdico, como essencial para a vida e para o convívio humano. Esse tomismo não queria lembrar, de fato não lembra, esse aspecto importante do pensamento de São Tomás. Tomás, do ponto de vista teológico, e isso com certeza não é ensinado aos seminaristas como manda o cânon, ele insiste na tese, à primeira vista surpreendente, de que Deus brinca. Deus é brincador, é brincalhão. Deus cria brincando. E dessa concepção do Deus Ludens vai decorrer toda uma concepção de mundo na qual também o homem deve brincar para levar uma vida humana. E eu diria ainda mais, é no brincar, como podemos examinar a seguir, que se encontra a razão mais profunda do mistério da realidade. Da realidade que é, porque é brincada por Deus. Então esse brincar de Deus, esse brincar do Logos Criador, vai ser o contraponto da racionalidade do Logos. O Logos é, por definição, racionalidade.
mas é uma racionalidade lúdica. Esses dois aspectos se complementam e se harmonizam, como procuraremos mostrar. Então, recordemos inicialmente o lado racionalidade do Logos. A ideia, e é uma ideia especificamente cristã, que não aparece em outras religiões, de que a criação é um ato inteligente de Deus. Ela é obra do Logos, é obra de um design, de um projeto, na gíria diríamos de uma bolação intelectual de Deus. Claro que a criação é obra de toda a Trindade, do poder de Deus Pai, sim, claro, mas Deus Pai cria pelo seu Logos, pelo Logos que é a segunda pessoa, a inteligência do Filho, que é o Logos, o Verbo. Tomás de Aquino sabe que não é por acaso que o Evangelho de João emprega o vocábulo grego logos, que indica razão, estruturação racional, inteligência, para designar a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esse logos é não só imagem do Pai, mas também princípio da criação, como diz também o capítulo 1 do Evangelho de João. Usando o Evangelho de João, começa com aquela palavra forte grega, arche. No princípio, arche, era o Logos. E por ele foram criadas todas as coisas. Arche, que uma palavra que não encontra correspondente na língua alemã, por exemplo, e que Heidegger, esforçando-se para explicar o que significa arche para o leitor alemão, porque princípio não é a mesma coisa que mero começo. E nós temos princípio e começo, o alemão só tem Anfang. Ele vai dizer, uma explicação longa, que arche significa assenhorear-se desde dentro, essencialmente, um começo que domina desde dentro, essencialmente, todo o processo. Beherrschen des Wochen é o princípio. Ele é princípio da criação, portanto, a criação é essa obra inteligente de Deus. Porque Logos, como dizia, aponta para um design, para um projeto intelectual, para uma estruturação racional por dentro. Cada coisa criada, um cachorro, um rio, o que for, recebe uma estruturação racional do Logos que a criou. E é interessante que Tomás considera, nesse sentido, a criação como um falar de Deus. O Logos é também o verbum, a tradução latina, né? In principio erat verbum. Quer dizer, a razão que se vai materializar em palavra, por exemplo, ao consubstanciar-se em criaturas criadas por essa inteligência divina. Quando ele hesita se deve usar Logos ou verbum, ele até discute a conveniência, Tomás de Aquino até discute a conveniência de traduzir Logos por ratio e não por verbum, mas verbum lhe parece melhor, porque indica precisamente a materialização, digamos assim, do pensamento em criação e palavra. Assim, as coisas criadas são porque são pensadas e, por assim dizer, proferidas, faladas por Deus, pelo Verbo. E é essa a razão pela qual as coisas criadas são cognoscíveis, conhecíveis pela inteligência humana. Sempre atento às etimologias, Tomás vai lembrar que inteligência, inteligir, intus legere, é literalmente ler dentro. A ratio do conceito de girafa que eu tenho na mente é a ratio lida no íntimo da realidade girafa. A girafa tem um logos de girafa que é a estrutura como tal. E é nesse sentido que se situa aquela feliz formulação do teólogo alemão Romano Guardini, que afirma o caráter de palavra, Wortcharakter,
de todas as coisas do mundo. Ou, numa sentença quase poética de Tomás de Aquino, as criaturas são palavras. Cada criatura é uma palavra, o mundo é um imenso lexicon. Assim, continua ele dizendo, assim uma palavra audível, a palavra falada, manifesta a palavra interior, a ideia, o conceito, o logos na mente, assim também cada criatura manifesta uma concepção divina. As criaturas são palavras que manifestam o verbo de Deus. Esse entender a criação como pensamento de Deus, como fala de Deus, foi muito bem expresso, curiosamente, numa aguda sentença de Jean-Paul Sartre, no mesmo sentido de São Tomás, ainda que para negar. Não há natureza humana, diz Sartre no Existencialismo e Humanismo, porque não há Deus para a conceber. Il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Essa palavra concevoir, essa mesma palavra conceptio, é essencial na interpretação de Tomás. Joseph Pieper faz notar que mesmo que Sartre proclame um ateísmo, ele está trabalhando numa clave cristã. Conceber a criação como concevoir só para quem bebeu o Evangelho de João, mesmo que seja para negá-lo. Certamente há diversas possibilidades de compreensão desse ato criador que confere um logos à criatura. Sartre pensa numa visão rígida, de essências rígidas, imóveis, como a de um objeto artificial. Ele dá um exemplo de um abridor de cartas. Para Tomás, essa essência, especialmente a do homem, não é rígida. O homem, em alguma medida, ele se constrói. E, além do mais, porque procede da inteligência divina, a essência não pode ser totalmente apreendida pela nossa inteligência. Como lembrávamos há pouco, logo no começo do comentário ao símbolo dos apóstolos, ao credo, Tomás chega a afirmar que filósofo algum jamais abarcará completamente sequer a essência de um mosquito. É demais para a nossa cabeça, porque procede do Logos divinos. Mas também porque as criaturas procedem do Logos divino, é que elas são inteligíveis para nós. E ao mesmo tempo, não podemos esgotá-las, porque procedem de uma inteligência divina superior. E é essa postura que Tomás assume de uma teologia negativa, de uma filosofia negativa. É muito mais aquilo que nós não podemos saber do que aquele pouco que nós podemos alcançar. Seja como for, porque procedem do Logos, as criaturas são portadoras de luz para a nossa inteligência. E nós podemos estabelecer assim, portanto, porque o coração tem um Logos, podemos fazer uma cardiologia, porque a natureza tem um Logos, podemos fazer uma ecologia, etc. Bom, até aqui falamos do Logos enquanto inteligência. Agora vamos mudar um pouco a clave, sair dessa racionalidade do ato criador de Deus e voltar-nos para o aspecto lúdico do Logos. O lúdico, que Tomás considera absolutamente necessário para a vida humana, tristeza, chateação, diz ele, é pecado. Contraria aquilo que o homem requer por natureza, que Deus deu ao homem por natureza, que é a alegria de viver. Esse lúdico, que é um requisito essencial para a convivência humana, vai adquirir na teologia um significado ainda mais profundo. Tomás vai se basear em duas sentenças bíblicas, e eu vou citar aqui pela tradução de que ele dispõe e com a qual ele trabalha, da Vulgata. Uma primeira sentença é capítulo 8 de Provérbios, versos 30 a 31. Um trecho conhecido que diz: "Com el eram cunta componens ludens coronel", com ele Deus, a fala é da sabedoria divina, né?
que São Tomás vai personificar no Logos. Com ele estava eu compondo tudo, e eu me deleitava em cada um dos dias, ele vai entender isso como os dias da criação, brincando diante de Deus o tempo todo, brincando no orbe da terra, e as minhas delícias são estar com os filhos dos homens. Uma segunda passagem bíblica é do livro do Eclesiástico, capítulo 32, versos 15 e 16. Corre para tua casa, e lá recolhe-te, e brinca, e realiza tuas concepções. Precurri prior in domum tuam, et ire qui lude, etc. Para Tomás, o brincar é coisa séria. É literalmente o próprio Logos, o próprio verbo, quem profere aquelas palavras de provérbio. Com ele, com Deus, estava eu compondo tudo, brincando o tempo todo, brincando diante de Deus. Como num brinquedo ou num jogo, podemos pensar, por exemplo, num brinquedo desses de montar, das crianças de todos os tempos. O verbo compõe, componens, a articulação intelectual das diversas partes e diversos momentos da criação. Porque o ato criador de Deus não é um mero dar o ser Shazam. É dar um ser que é design do projeto intelectual do verbo. Uma sentença essencialíssima em São Tomás encontra-se na Suma Teológica 1,45,8, quando ele diz: toda criatura, por ter uma certa forma, estruturação racional de girafa, por exemplo, de gato, do que for, representa o verbo, porque a obra procede da concepção, o concevoir de novo, de quem a projetou. Então a criação, como um brinquedo de composição, vai ligar-se também ao modo como Tomás, seguindo, aliás, uma antiga tradição patrística, encara as 3 obras dos 6 dias. Primeiro, a criação propriamente dita, no primeiro dia da criação. Depois, a obra da distinção, do segundo e terceiro dias. E no quarto, quinto e sexto dias, a obra de ornamento, decoração, ornatos, opus ornatus. Essas 3 obras nos 6 dias são obra do verbo, do Logos. Tomás, como toda a tradição medieval, tem um enorme desembaraço, uma enorme flexibilidade para interpretar a Bíblia. Há aquelas palavras com que se abrem os livros sagrados: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele vai ler, não de um modo adverbial de tempo, no começo do tempo Deus criou o céu. Não. No princípio é o verbo que era no princípio. No princípio, que é o seu Logos, em seu princípio, em seu arche, Deus criou o céu e a terra na pessoa do verbo, que é princípio da criação. Essa atitude solta, desembaraçada, vai dar a Tomás inúmeras possibilidades exegéticas. Voltemos àquele citado verso do livro de Provérbios. Com ele estava eu compondo tudo, brincando. Com ele estava eu compondo tudo, é o verbo que estava, o Logos estava junto do Pai, como princípio da criação. Brincando. A sabedoria de Deus cria brincando. E aí Tomás vai dizer: pois é próprio da sabedoria o ócio da contemplação, tal como se dá nas atividades do brincar. O ócio da contemplação, quer dizer, o exemplo que temos da contemplação religiosa, da contemplação artística, pode ficar horas, por exemplo, contemplando um belíssimo quadro, sem reparar que o tempo está passando. Aquela caracterização da contemplação que faz o filósofo alemão Dietrich von Hildebrand, a ausência de tensão de futuro. Agora que mudaram a iluminação da Capela Sistina, está muito mais fina a percepção, a pessoa pode passar lá 24 horas e esquecer de comer, esquecer de tudo. A contemplação artística, a contemplação amorosa, aquele olhar com que os pais, especialmente os pais jovens, olham para um filho recém-nascido, também pode passar séculos, eles não notam. A contemplação
essa contemplação não tem uma finalidade prática. Como brincar também não tem uma finalidade prática. Eu contemplo a obra de arte porque sim, como diz lá o lema da Metro-Goldwyn-Mayer, o leão que aparece no começo de cada filme, diz: Ars gratia artis. A única recompensa da arte é a própria arte. E a única recompensa do brincar é o próprio brincar. Eu brinco de bolinha de gude para quê? Não tem nenhuma utilidade prática. Nesse sentido, Tomás já encontra uma primeira conexão entre um brincar e o... Então, citando aqui o primeiro livro do Comentário às Sentenças, e a sabedoria são atividades que não se buscam por um fim que lhes é extrínseco, mas pelo prazer que dão por si mesmas. Brincava diante dele em cada um dos dias, prossegue a Bíblia. E aí, o pensamento de Tomás atinge a sua maior profundidade. Dia para ele tem dois significados. Primeiro, a diversidade da obra do Verbo Criador. A criação propriamente dita, o ornato, etc. Ele opera algo novo em cada um dos dias da criação. Mas Tomás interpreta também num outro sentido, para nós inesperado, dia como luz, e a luz como conhecimento. Quer dizer, o Logos, continuamos com o capítulo 1 de João, é a luz. E ele repassa essa luz, dá em participação essa luz para a girafa, para a castanha, para as coisas criadas. Tomás chega a afirmar que tudo que é conhecido chama-se luz. O que o ente tem de ser, ele tem de luz. Não é que o ente, além de existir, ele tem a luz de ser cognoscível. Existir é a luz de ser cognoscível. Porque o verbo é luz. E o ser que o verbo dá em participação é luz. E essa luz do design do verbo, embutida no ser da criatura, melhor dito, já caí na minha própria armadilha, embutida no ser da criatura, não, essa luz que é o ser da própria criatura, acabamos de ver Tomás dizendo isso, é a que a torna cognoscível para o intelecto humano. Assim, a inteligência humana deve captar também o sentido lúdico da criação. Esse verbo que está criando, brincando todos os dias da criação, ao fazer a criação, ao fazer a diversidade, a fazer a decoração, o ornamento, esse sentido lúdico deve ser captado também pelo homem. Eu me lembro aqui do grande polemista Gilbert Keith Chesterton. Ele diz: eu compreendo perfeitamente o misprint, o erro gráfico dos tipógrafos, quando trocam cosmic por comic, cósmico por cômico. E nós entendemos isso muito bem, acompanhando, por exemplo, aquele passeio do João Guimarães Rosa pelo zoológico, que ele descreve em Ave Palavra. Né? A criação é gozação. O avestruz, diz o Guimarães Rosa. A girafa. Será que vocês não percebem que Deus está brincando? O cômico no avestruz, tão cavalar e incozinhável. O macaco, um homem desregulado, o homem vice-versa, ou idem. O dromedário, apesar de, o camelo, além de, a girafa, sobretudo. E ele conclui a visita ao zoológico com uma enigmática adivinha. O macaco está para o homem, assim como o homem está para X. Já nos remetendo a essa transcendência do Logos, que, por conta da teologia negativa, nós não podemos decifrar ao detalhe. Há um outro livro de Tomás, é o comentário às Devidomádibus de Boécio, onde ele volta a falar do Deus Ludens, do Deus que brinca. E aí aquela outra sentença do Eclesiástico 32, brinca e realiza as tuas concepções. Vai para a tua casa, recolhe-te, corre, brinca e realiza
as tuas concepções. De novo a palavra concepções. Aparentemente esse versículo é um conselho bíblico moral a mais. Mas Tomás não vê assim. Ele vê um convite para o homem a exercer seu conhecimento seguindo ao modo humano os padrões lúdicos de Deus. Esse prólogo do comentário a Boécio fundamenta todo um programa existencial que aponta para o fim da existência humana, o fim por excelência do homem, que é a contemplação, que os gregos chamam de teoria, e que nos dois casos se aplica também ao fim último do ponto de vista cristão. Corre para tua casa, recolhe-te, brinca e age tuas concepções. É o versículo do Eclesiastes. Tomás começa comentando que a aplicação à sabedoria, o voltarmos para a sabedoria, tem o privilégio da autossuficiência. Tínhamos comentado há pouco. Aquela equiparação ao brincar que é autossuficiente porque fazemos por ele mesmo e não por outra finalidade. E que tudo que o homem necessita para aplicar a sabedoria é recolher-se em si mesmo. Evitar a dispersão. Uma dispersão que, diga-se de passagem, o nosso tempo quase nos impõe. Acho que é o C.S. Lewis que diz que o grande inimigo de Deus não é o ateísmo. É a desatenção que a vida contemporânea acaba nos impondo. Não é a negação de Deus, não é não ter tempo, não ter condições interiores de silêncio para ouvir. Por isso, o conselho da Bíblia: corre para a tua casa e recolhe-te. Concentra-te. Esteja disponível para ouvir. E aí, brinca. Essa atividade de puro prazer, sem mistura de dor, daí a comparação do brincar com a felicidade de Deus. A divina sabedoria, diz Tomás, fala em diversos dias, indicando as considerações das diversas verdades. E por isso ajunta, realiza as tuas concepções, concepções pelas quais o homem acolhe a verdade. Tomás não chega a dizer como exatamente se realiza essa imitação do Logos divino pela inteligência humana, como se realiza esse brincar que imita o Logos ludens. Seja como for, trata-se de um convite ao homem, sua limitada inteligência, a entrar no jogo do verbo, a descobrir as peças, o sentido do jogo, a lógica lúdica do Logos ludens. Certamente trata-se da contemplação. E na obra de Tomás encontramos uma pista importantíssima, esquecida, que os tomistas sempre de novo ignoram. O mais essencial de Tomás eles ignoram, querem transformar Tomás num compêndio medíocre para seminaristas. E com essa pista eu gostaria de encerrar esta exposição, e é a seguinte: considerando que o Logos é criador e que o Verbo se fez carne, o Logos deixou sua marca racional e lúdica na realidade criada. Isso nos dá toda a base, e aí vem a dica, caminho místico indicado por Tomás, para uma mística da realidade material, da realidade cotidiana. A contemplação terrena da maravilha da criação, a união mística com Deus a partir do chão concreto do nosso dia a dia. A sentença fundamental de Tomás nesse sentido encontra-se no De Malo, Questões Disputadas sobre o Mal. Diz assim: Sicut bonum creatum esquedam partit, assim como qualquer bem criado, é uma certa semelhança e participação do bem incriado, foi feito pelo Logos. Assim também a consecução de um bem criado
é já uma certa semelhança, participação, antecipação da bem-aventurança final do céu. É um novo caminho para a mística. Não é mais a mística dos jejuns, dos ascetas, dos padres do deserto. A mística da contemplação do Logos na realidade terrena. Assim como o bem criado é uma participação do bem criado, a posse de um bem criado é já uma participação do céu, da bem-aventurança final. Qualquer bem criado, um copo de cerveja num dia de calor, o sorriso de uma criança, um gol do Vasco, doutor Rui, é o céu. Tudo isso nos revela o divino e diz Tomás, antecipa o céu. É a proposta mística, por exemplo, da nossa maior poeta da atualidade, Adélia Prado, que vive profundamente a espiritualidade católica verdadeira de São Tomás de Aquino. Eu tenho, diz ela, absoluta convicção de que é atrás do cotidiano, através do cotidiano, que se revela a metafísica e a beleza. Isso já está na criação e tem que entrar na nossa vida. Daí aquele verso incrível, maravilhoso dela, né? De vez em quando Deus me tira a poesia e então eu olho pedra e vejo pedra mesmo. A pedra não é pedra. A pedra é o Logos de Deus, a pedra é o lúdico do Logos. E ela continua. Como diz um filósofo, e o filósofo é o Joseph Peter Nosso, que eu tive o prazer e a honra de apresentar a ela muitos anos atrás, admirar-se do que é natural é que é o bacana. A gente tem que se admirar da água, do feijão. Alguém aqui entende o feijão? Porque admirar-se de um bezerro de duas cabeças, qualquer débil mental se admira. Mas admirar-se do que é natural, cotidiano, só quem está cheio do Espírito Santo. A presença do Logos, Ludens, no feijão. Essa contemplação terrena leva a caminhos místicos até onde menos nós poderíamos esperar. Estou me referindo ao mais insuspeito de todos os autores, José Saramago, que sempre combateu a religião, que é tido por todos os cristãos como um ateu. Olha a experiência mística que ele nos relata. No Cadernos de Lanzarote 4, ele vai contando as impressões de uma viagem ao Rio de Janeiro e do que sentiu aproximar-se. Ele vai dizer que naquele tempo as viagens eram só por navio, havia muito raro ainda a viagem de avião, só a partir da década de 70, 60 que começa. E o navio estava entrando ao amanhecer na Baía de Guanabara. Um colega francês, que o acompanhava no navio, falou: nunca pensei que meus olhos valessem tanto. E o Saramago achou aquilo lá muito pobre, muito tacanho. Diz que o gesto adequado, no caso, seria, dentro daquela imagem da Baía de Guanabara, ajoelhar-nos no convés e dar graças a quem inventou os olhos, isto. Redescobrir o lúdico de Deus. O lúdico do Logos, o lúdico de Jesus. Eu tive o privilégio de ficar hospedado alguns dias na Abadia de Montserrat, que vai completar 1000 anos agora daqui a poucos, em 2025. E a imagem de La Virgem Negra está lá desde o ano 880. São padrões totalmente fora para o Brasil, totalmente diferentes do nosso. E lá eles têm um lugar onde se pode ver as gravuras, um museuzinho, gravuras e medalhas, e pelo menos desde o século XV, anterior ao Brasil, portanto. Já é muito frequente na iconografia de Nossa Senhora de Montserrat, que é a virgem mais importante da Catalunha, gravada uma cena maravilhosa.
ela tem muita importância aqui também em Santos. Montserrat é muito famosa, a original é lá da Catalunha. O menino Jesus está criando o mundo, brincando de serrar o Monte Serrat. Serrat quer dizer Monte Serrat, serra, né? Então ele está com uma serrinha, e várias gravuras, várias medalhas. Às vezes tem outro anjo, os anjos do lado ajudando. Está brincando. Porque aquilo lá é uma serra muito. Tem coisas incríveis lá de formação de rochas. Está brincando de formar, de criar um Monte Serrat, um Monte Serrado. Mas vamos me permitir aqui um exercício meio fantasioso, talvez até meio descabido. Tudo o que eu estou falando aqui está documentado. Isso aqui, esta conferência se baseia na minha conferência para o concurso de titular na Faculdade de Educação da USP. Tem um artigo publicado com todas as referências bibliográficas. Só que aqui agora eu vou sair para um exercício fantasioso. Como eu concebo essa contemplação lúdica. E para isso eu vou apelar, a cena é tão conhecida, não faz falta reproduzi-la aqui, para os 4 minutos mais famosos de toda a história do cinema. Gene Kelly está apaixonado, a personagem do Gene Kelly cantando na chuva. Está apaixonado, está caindo um forte temporal, todo mundo lembra da cena, não? E ele diz que não vê a chuva, está vendo simplesmente o sol brilhando. Ele não está vendo aquela tempestade. Dispensa o táxi, depois de se despedir da namorada. Dispensa o táxi. E ante a perplexidade dos transeuntes, todos sérios, preocupados com a chuva, ele começa, todos enfrentando com seriedade aquele transtorno da chuva, ele começa a cantar e dançar. Sobe um poste, vocês lembram perfeitamente da cena, fica chapinhando na água, vai brincando de pôr um pé na guia, outro no chão. Na maior festa, que para mim tem tudo que ver com a contemplação lúdica da natureza, até que, de repente, corta um barato dele. No final da cena, sem dizer nada, chega um policial fardado. A concepção do diretor, do roteirista é genial. E só com a presença da seriedade, da autoridade institucional, que pode ser também a autoridade institucional da escola, da igreja. Vamos acabar com essa palhaçada. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é igreja. Isso aqui é escola. Ninguém pode brincar aqui. Aqui não é lugar de brincadeira. Ele se intimida, se julga na necessidade de dar uma explicação. Ele diz, I'm singing and dancing in the rain. E sai meio disfarçando e entrega o guarda-chuva para o primeiro transeunte. Enquanto o guarda fica com a sensação de dever cumprido e que acabou com mais uma brincadeira. Jesus, o verbo encarnado, brincar. Não só brinca de fazer o Monte Serrat serrando com a serrinha com os anjos. Claro que o Evangelho não é um videotape, não é um filme, mas nós podemos entrever que Jesus brinca. Entrever não, é claro. Especialmente Jesus ressuscitado está brincando o tempo todo com os discípulos de Emaús, lá no último capítulo de Lucas. Não? Por que vocês estão tão tristes, hein? Ah, não, Jesus de Nazaré, que era o grande profeta, acabou tudo. Jesus de Nazaré, quem é esse cara? Você é o único forasteiro em Jerusalém que não está sabendo? Não, conta para mim, quem é? E depois, discretamente, ah, senhor, se levaram o corpo do meu senhor, se foi o senhor que levou, é o jardineiro. Maria Madalena, né? Ela reconhece que é Jesus, ela pensa que é o jardineiro. Rapazes, tem alguma... Outro capítulo de João. Tendes alguma coisa para comer? Oh, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Joga a rede à direita da barca. E aí vem 153 peixes grandes. É gozação.
Claro que nas parábolas de Cristo a turma devia gargalhar, né? A mulher importunando o juiz, né? Faz justiça para mim. Claro que estou imaginando, mas é perfeitamente plausível imaginar. Deus ludens, logos ludens, o Deus brincador, estou já acabando, que convida o homem a entrar no jogo da brincadeira. Nada impede que nós estendamos esse convite ao exercício racional lúdico a outros campos. Um tempo como o nosso, de profundas transformações, como lembrava há pouco o professor Gilbert, em que muitos anteveem o fim da sociedade do trabalho, o fim da burocracia, o fim da racionalidade sem imaginação, Domenico Di Masi, o famoso sociólogo napolitano, e Nápoles é o lúdico por natureza, a cidade de Nápoles Nápoles, Salvador, Rio de Janeiro, Sevilha, são as cidades onde se respira o lúdico de Deus, nos vem a anunciar, diz ele, a importância do espírito lúdico sem a qual não se pode já fazer ciência. Estou citando literalmente. Numa entrevista ao Roda Viva, ele comentou, Domenico Di Masi, o conhecido caso dos prêmios Nobel da Escola de Biologia de Cambridge, que descobriram o DNA. Os cientistas, diz ele, produziram diversos desenhos da possível estrutura do DNA a priori sem base experimental. Na hora de testar aqueles desenhos, surgiu a questão: qual deles? Dezenas, centenas de possibilidades estruturais do DNA, teóricas. A resposta foi o mais belo. Foram testar, acertaram na mosca e ganharam o Nobel. O esquema do DNA era próprio quello, exatamente aquele. Ainda a propósito da ciência, eu tenho um amigo que é um grande químico, professor da engenharia química da Escola Politécnica, o Dr. Wilson Salvagnini. Ele, sabendo que eu estava fazendo essas pesquisas, veio me dizer também da mística dele do lúdico. É um grande cientista, um professor ilustre da Escola Politécnica da USP. Ele orientou a primeira tese sobre água de coco que se defendeu na USP. A água de coco, diz ele, é uma maravilha de Deus. Ela está cheia de inteligência e de propósito. É um líquido que, além de muito gostoso, é espantosamente, absurdamente isotônico. Nenhum Gatorade consegue imitar a composição natural perfeita da água de coco. É isotônico, estéril, estou citando textualmente, contém sais e açúcares, tudo sob medida para a necessidade humana. A tal ponto, por exemplo, pode ser tomado por lactantes, pode até injetar, dá para um bebê recém-nascido injetar na veia, que não acontece nada. E lembrando ainda aquela brincadeira do cósmico cômico do Chesterton, mas para pegar você tem que subir que nem um macaco na árvore. É uma inteligência brutal. Afirmar o Logos Ludens, e com isso estou acabando já, é afirmar a contemplação. Os deleites do conhecimento que têm um fim em si. Mas o reconhecimento do Logos Ludens traz também o reconhecimento do mistério. Mistério que se dá não por falta de luz, por excesso de luz. Essa busca da verdade que, uma daquelas questões de quod libet, Tomás de Aquino dizia que era a força mais profunda, mais forte do ser humano, ela inclui também o mistério. E aí volta a nossa mística do Logos Ludens, Adélia Prado. Tem um verso dela, antes de citar o verso que eu quero citar. Sempre enraizada na terra, no feijão, na panela, na cozinha. Ela diz: frigoríficos são horríveis. Aquelas peças de gordura dos carros frigoríficos de açougue. Frigoríficos são horríveis, mas devo poetizá-los para que nada escape à redenção. Frigorífico do jiboia, carne fresca, preço jóia. Até a peça fedorenta tem que ser poetizada para incluir o Logos Criador e Redentor. Mas nessa história do mistério, ela tem uma coisa fantástica, e com isso eu acabo.
uma poesia chamada Cartonagem. Sabe aqueles brinquedos que você faz cortando? Chama Neguinhas da Guiné, depois puxa, sai um monte de neguinha. Eu teria que ter um computador, Google Imagens, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. A prima hábil com tesouro e papel pariu a mágica. Emendadas, brincando de roda, as neguinhas da Guiné. E minha alma, do sortilégio do brinquedo, garimpou. Eu posso viver sem nenhum susto, porque a vida se confirma em seu mistério. Eu posso viver sem susto, porque a vida se confirma. Aquela surpresa do mistério da brincadeira. Essa estrutura dual do logos, nudens, inteligência e racionalidade dá a conhecer a estrutura, a dualidade fundamental do conhecimento humano. Conhecemos sim, mas no claro escuro do mistério. Particularmente no que se refere ao alcance do nosso pensamento em relação a Deus. Nele, em Deus, não há uma liberdade compatível com a contradição, como pretenderiam Guilherme de Ockham. Deus pode fazer até o contraditório, que o ser não seja, mas também não cabem em Deus as férreas rações necessárias de um Anselmo de Canterbury. A mesma luz do verbo nas criaturas permite que as conheçamos e impede que as esgotemos. E nos convida, isso sim, a contemplar, a cantar e dançar as maravilhas da criação criada por Deus brincador. Muito obrigado.